Bonjour mes élèves motivés, vous allez bien? Aujourd'hui, on va étudier le vocabulaire, le monde du trabalho. É o primeiro vídeo que nós vamos fazer aqui com vocabulário. Vou começar a fazer mais alguns para vocês, mas esse aqui é um tema muito interessante que eu tenho muitos alunos que estudam francês para morar na França, Canadá, países que falam francês justamente para trabalhar. Então é muito interessante a gente ter esse contexto, aprender um pouco dessas gírias, palavras, como é que a gente pode falar demitir, pedir demissão, empregar e por aí vai. Bom, a gente vai ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. Algumas gírias vou mostrar para vocês durante o vídeo, vou deixar mais para o final, então assista até o fim. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, dá aquela força para a gente, nos ajuda muito isso aí, tá bom? Vamos começar. Vou tentar ser o mais sucinto possível aqui com vocês. Bom, a primeira palavra que é mais conhecida que a gente aprende nas aulas de francês, quando a gente vai começar a estudar o francês, é o verbo travailler. Travailler. Tá? A pronúncia travailler, que quer dizer trabalhar. Mas desse verbo aqui, pessoal, por exemplo, a gente pode compor outras palavras também. Nós temos o substantivo, por exemplo. Então, vamos pegar aqui a partir desse verbo algumas palavras, tá? Mas nós temos também várias gírias que são usadas para expressar a mesma coisa. Então, vamos começar pela primeira aqui, o travailler, que quer dizer o quê, Felipe? Quer dizer o que isso aqui? Aqui vai quer dizer trabalhar, tá? Trabalhar. Trabalhar. Perfeito. Bom, nós temos uma outra também aqui. Nós temos uma outra coisa que a gente pode usar aqui também. É o seguinte. Do verbo travailler, eu posso usar a palavrinha travail. Travail. O que quer dizer travail? Aqui já é o substantivo, tá? Que é trabalho. O pessoal às vezes confunde um pouquinho e usa o travailler como substantivo. Não, o travailler é verbo, gente. Então, aqui, agora é o quê? Agora aqui é trabalho. Trabalho. O substantivo, trabalho. Podemos usar também uma outra palavrinha aqui, que é derivado, que é o travailleur. Olha a pronúncia. Travailleur. Travailleur. Isso é masculino. E o feminino? Travailleuse. Travailleuse. Travailleur, travailleuse. Que quer dizer o quê? Aqui é o agente, é a pessoa que executa. Eu vou usar como trabalhador, trabalhadora. Trabalhador, trabalhadora, tá? Trabalhador, trabalhadora. Então, travailleur, travailleuse. Perfeito. E uma curiosidade para vocês aqui, o pessoal acha às vezes que o travailleur é tipo um adjetivo, né? Tipo assim, é uma coisa muito trabalhosa. Não, pessoal, esse é o adjetivo, o trabalhoso, por exemplo, que a gente usa também, a gente usa na língua portuguesa, nós podemos usar a palavrinha laborieux. Laborieux. Laborieux, tá? O feminino, laborieuse. Laborieux, laborieuse. É uma coisa que é trabalhosa, que vai demandar tempo, por exemplo. Então, isso aqui, ó, trabalhoso, né? Trabalhoso, custoso, tá? Algumas regiões do Brasil o pessoal fala custoso, tá? É trabalhoso, uma coisa que vai demandar tempo, tá? Vamos continuar aqui nosso vocabulário. Bom, beleza. Então, aqui, a partir do verbo travail, nós temos essas palavrinhas aí. Mas um sinônimo da palavra travail, travail, um sinônimo, nós podemos usar também como boulot. Boulot vem do francês antigo, tá? Mas vocês podem escutar até hoje o pessoal usando a palavra boulot. Boulot, que quer dizer também trabalho. Quer dizer também trabalho, tá? Quer dizer também trabalho isso aqui. Eu vou organizar melhor esse PDF e vou deixar, por exemplo, travail, boulot e outros sinônimos juntos, tá? Mas só para a gente ver as palavras aqui, para a gente começar nossa aula de hoje. Bom, então, boulot, trabalho, tá? Trabalho. Vocês podem escutar também algumas, por exemplo, no Canadá, como o Canadá tem uma influência muito inglesa também na parte ali do Quebec, vamos pegar o Quebec, porque o Canadá é bilíngue, né?
fala francês e inglês. Bom, a parte do Quebec que fala francês tem uma certa influência inglesa também, da língua inglesa, no caso. Então, às vezes vocês podem escutar também o pessoal falando job, tá? Job. Então, mas eu não vou colocar essa aqui não, tá? Então, deixa por enquanto só as palavras mesmo francesas, tá? Então, travail, boulot são sinônimos. O pessoal também costuma falar emploi, emploi, olha a pronúncia. Emploi, o pessoal tem muita dificuldade com essa pronúncia. Lembrar, pessoal, que o O e o I em francês tem um som de UA, tá? Emploi, emploi. Então, aqui quer dizer o quê? Emprego, emprego. E aqui é interessante que eu posso usar tanto como emprego, eu tenho um emprego, j'ai un emploi, tá? J'ai un emploi, eu tenho um emprego. Ou a gente pode usar também essa palavrinha emploi, como eu uso a minha apostila de francês, no meu curso, por exemplo. Por exemplo, eu falo assim, ó, o emprego das preposições, l'emploi des prépositions. Então, eu posso usar também nesse sentido, tá? A palavrinha emploi. Perfeito. Vamos continuar. Aqui nós temos um outro verbo muito interessante, esse verbo aqui, ó, embaucher. Embaucher. Olha a pronúncia, embaucher. O que quer dizer embaucher, gente? Embaucher quer dizer contratar, tá? Contratar. O pessoal confunde muito, o pessoal quer às vezes pegar o verbo em português e dar uma francesada no verbo. Por exemplo, já que em português é contratar, talvez o francês vai ser contrater. Não, é embaucher, tá, gente? Embaucher, que quer dizer contratar. Contratar. E aí é interessante, porque do verbo embaucher, eu posso usar isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui eu vi até num texto recente com os meus alunos, dessa forma, tá? Se eu colocar um outro E aqui no final, porque vai estar no feminino. Então, embaucher é contratar. Quando eu coloco um acentozinho assim, embaucher, que é o mesmo som, embaucher com acento, embaucher, quer dizer contratado. Contratado. Então, aqui, colocar em pretinho para vocês, aqui vai ser o contratado. Contratado, ou então, com um E a mais, fica feminino, mas é o mesmo som. Embaucher, contratada, tá? Contratado, contratada. Perfeito. Mas, Felipe, a gente pode usar um outro verbo também? Podemos. Nós temos o verbo embaucher e temos também, esse aqui é muito próximo da língua inglesa, esse verbo aqui, que é o verbo employer. Employer, tá? Employer. Então, quer dizer aqui que é empregar, tá? Empregar. E é interessante também que esse verbo também eu posso usar no sentido tipo assim, o governo vai empregar medidas para, então, le gouvernement va employer des mesures pour contrôler le coronavirus. Por exemplo, então eu posso usar num sentido um pouco diferente, mas eu posso usar também que eu vou empregar alguém, tá? Contratar, no contexto contratar. Perfeito. E o contrário disso aí? E o contrário? Eu tenho um embauché e o contrário. Bom, e aqui é bem interessante que nós temos em francês, nós temos alguns verbos. Bom, pegar o primeiro aqui, ó. Licencier. Licencier, ele é considerado mais formal. Plus formel. Plus formel. Então, nós temos o licencier, nós temos o renvoyer, renvoyer. Nós temos também uma que é muito parecida com o português, que é mettre à la porte. Mettre à la porte. Então, licencier, renvoyer, mettre à la porte. Que quer dizer o quê? Demitir. Demitir. Aqui, bem literal, mettre à la porte é tipo colocar na rua, né? Colocar na porta, colocar na rua. Então, o licencier é considerado um pouco mais formal. Então, aqui é o demitir, tá? Demitir. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o licencier, renvoyer, mettre à la porte, bom, e também o verbo embaucher, é claro, geralmente a gente usa na voz passiva. Eu fui contratado, eu fui demitido. Então, uma frasezinha só como exemplo para vocês aqui, ó. Se eu falar assim, ó, l'entreprise m'a licencié. É aqui no passado. Ou seja, a empresa me demitiu. A empresa me demitiu. M'a licencié. Ela me demitiu. Ou então, eu poderia falar assim, ó. J'ai
été licencié. J'ai été licencié, tá? J'ai été licencié, ou seja, eu fui demitido, isso é voz passiva, tá? Então aqui não é eu que pedi a demissão, porque eu pedi a demissão é um outro verbo que a gente vai ver agorinha. E o caso do embaucher é a mesma coisa, pessoal. O embaucher, por exemplo, se eu falo a mesma coisa, por exemplo, le magasin m'a embauché. Ou seja, a loja me contratou. Ou então, j'ai été embauché par le magasin. Né? Ou seja, eu fui contratado pela loja, par le magasin. Um exemplo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, tá bom? Então, licencié e o embauché. Felipe, então, licencié, renvoyé, mettre à la porte é alguém executou a ação. Perfeito. Eu sofri a ação. Eu fui demitido e por aí vai. Bom, como é que eu posso dizer, então, eu pedi demissão? Aí é um outro verbo, gente. É o verbo interessante aqui, ó, démissionner. Démissionner. Démissionner, tá? E o démissionner pode ser tanto pedir demissão, como pode ser usado também para renunciar. Por exemplo, quando eu uso o verbo démissionner como renunciar, eu vou usar em cargos como ministro, presidente, primeiro-ministro. Então, se eu falo assim, ó, le premier ministre a démissionné. Ou seja, se eu falar assim, ó, le premier ministre a démissionné. Ou seja, o primeiro-ministro renunciou, tá? Então, démissionner é pedir demissão. Pedir demissão. E ele não é pronominal. Pronominal é aquele verbozinho que acompanha a partícula se, para ser reflexivo. Não, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é tipo pedir demissão. Vamos colocar assim, pedir demissão. Pedir demissão, demitir-se, né? Então, demitir-se. Por exemplo. Então, quando eu falo assim para vocês, j'ai démissionné, démissionné, ou seja, eu pedi demissão. Ele é direto, tá? Eu não preciso colocar a partícula se, por exemplo, aqui, do se démissionné. Não, ele já é direto. Então, é j'ai démissionné. Eu pedi demissão. Tá bom? Bom, tem uma outra palavra muito interessante também. Por exemplo, a gente está na procura do emprego, tá? A gente geralmente passa por uma entrevista de emprego, né? A gente vai falar entretien, entretien d'embauche. Entretien d'embauche quer dizer entrevista de emprego, tá? Entrevista de emprego. Entrevista de emprego. Entretien d'embauche. Bom, tem uma situação também que geralmente a gente está na faculdade, está fazendo um curso técnico. Antes de a gente entrar realmente, finalizar os estudos e entrar realmente no mercado de trabalho, que, aproveitando a deixa, como é que a gente fala mercado de trabalho? Eu vou usar a palavrinha marché. Opa! Eu vou usar a palavrinha marché. Aqui, ó. Marché, marché de trabalho. Mercado de trabalho, tá? A palavra marché vem de mercado, feira, quando tem esse acentozinho. Então, aqui é um mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Marché de trabalho. Marché de trabalho. Perfeito. Então, a gente vai pegar, geralmente, antes da gente entrar realmente no mercado de trabalho, como profissional formado e tudo mais, a gente passa por um processo de estágio. Então, a palavra é muito próxima da língua portuguesa. Estágio é estágio, tá? Estágio. Então, veja bem, estágio. Isso aqui é o estágio. E a palavra aqui, e a pessoa aqui que faz o estágio é o stagiaire. Toma cuidado com esse S. O S é bem sutil. Stage, stagiaire. Stagiaire e estágio, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês em pretinho. Opa, não foi. Estágio, tá, gente? Eita. Estágio. Aqui é o estágio, estágio. E agora, stagiaire. Estagiário. Estagiário, tá? Agora, uma coisa interessante para vocês. Por exemplo, a gente viu que o verbo travailler é o trabalhar. Perfeito, trabalhar.
mas vocês vão escutar muitos franceses usando como uma gíria. A gente vai escutar muito o verbo bosser, bosser, tá? Bosser, que quer dizer também trabalhar, mas é mais uma gíria, tá, gente? Trabalhar. Isso aqui é uma gíria. Gíria. Deixa eu colocar aqui na frente, fica melhor. Gíria, tá? É uma gíria. É muito usado no contexto mais popular. Bosser é um verbo. Je vais bosser. Eu vou trabalhar, tá? Eu vou trabalhar, por exemplo. E uma expressão também que vocês vão escutar bastante no contexto de ganhar dinheiro, por exemplo, gagner de la thune. Gagner de la thune. Gagner de la thune. Então, aqui é ganhar dinheiro. Thune, se eu não me engano, é uma moeda de 5 francos suíços, tá? É uma moeda da Suíça. Mas eles usam na França como gagner de la thune, como ganhar dinheiro. É uma expressão também, tá? Ganhar dinheiro, tá? Ganhar dinheiro, por exemplo. Então, você trabalhar. Essa gíria você vai escutar muito. E é interessante que do verbo você, nós temos a palavrinha bosseur, tá? Bosseur, que é tipo um trabalhador, tá? Um trabalhador. Mas é uma pessoa que trabalha muito, geralmente, tá? Geralmente, quando fala assim, il est bosseur, tipo, é uma pessoa que trabalha muito, tá? Então, aqui também é o nosso trabalhador. Trabalhador, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês de conteúdo. Eu acho que já tem uma boa quantidade de conteúdo aqui para vocês trabalhar isso aí, esse vocabulário do mundo do trabalho. Vou deixar esse documento disponibilizado para vocês em PDF, tá bom? E agora, dá uma praticada, dá uma lida, tenta fazer frases, compor frases usando todo esse vocabulário, tá bom? Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.